O cuidado das crianças necessitadas. Estamos iniciando o capítulo 25 do livro O Lar Adventista. Acompanhe a leitura, se inscreva no canal Força da Nação. Hoje, o tema Crianças Órfãs. Nós temos visto que há uma grande responsabilidade sobre os pais no cuidado necessário para com as crianças, para instruí-las no caminho do Senhor. Hoje, nós vamos ver o cuidado que outras famílias devem ter com crianças que se tornaram órfãs, ou seja, seus pais faleceram e elas ainda são novas, precisam de cuidados. Acompanhe a leitura. Muitos pais que morreram na fé, pais tementes a Deus, pais que faziam com que o seu lar fosse uma bênção para a sociedade, pais que buscavam instruir os seus filhos no caminho em que devem andar, morreram na fé, repousando na eterna promessa de Deus. Deus há de trazer de volta a vida por ocasião da volta de Jesus Cristo, e se você lê a Bíblia, nós sabemos que está perto de Jesus voltar. Ele, Jesus Cristo, orientou os seus discípulos, seus seguidores, seus fiéis, aqueles que aceitaram a salvação que ele ofertou na cruz do Calvário e o aceitaram como Senhor da sua vida, a respeito dos sinais que aconteceriam antes da sua volta. Mateus capítulo 24, o Evangelho de Lucas no capítulo 21, mostram esses sinais. Nós podemos perceber que ele está às portas, está perto de voltar novamente para nos buscar. E nesta ocasião da sua volta, ele vai trazer a vida àqueles que morreram, que descansam, repousam o sono da morte. Muitos pais morreram na fé, repousando na eterna promessa de Deus de trazê-los de volta à vida. Deixaram seus amados na plena confiança de que Deus cuidará deles. Deus cuida de todos nós. Deus é um Deus tão bondoso que Ele nos fez e também acompanha o nosso viver. Ele não nos fez e deixou, agora se vire, leve a sua vida. Não, Deus está sempre pronto a nos receber, nos amparar, cuidar de nós, nos orientar. Mas a pergunta aqui que a autora mesmo faz em relação a esses pais que morreram, aguardando a promessa do Senhor de vida eterna, da ressurreição, e que deixaram os seus filhos aos cuidados de Deus, na certeza e confiança de que Deus cuidaria deles. A pergunta que a autora do livro Lar Adventista, Ellen White, faz é: e como o Senhor toma providências em favor desses desamparados seres, desses meninos, dessas meninas, dessas crianças que não têm mais pai, não têm mais mãe? Como que Deus cuida deles? Ela responde: Ele não opera um milagre enviando maná do céu. Quando a nação de Israel saiu do Egito para ir conquistar a terra que Deus haveria de lhes dar, Canaã, eles receberam, enquanto que peregrinavam pelo deserto, maná, uma espécie de pão de mel que Deus concedia todas as manhãs para a nação. Mas ele não vai repetir esse milagre. Ele não manda que os corvos lhes deem o sustento. E aqui é uma alusão ao profeta Elias, que foi alimentado por corvos, aves que nem sequer alimentam seus filhos, seus filhotes. Mas quando Deus manda, qualquer um obedece, até mesmo os demônios. Ele não vai mandar os corvos darem o sustento para esses meninos, para essas meninas. Mas o que Deus faz? Mas opera um milagre sobre o coração humano, expulsando da alma o egoísmo e franqueando
as fontes da benevolência. Quase que eu falo errado a palavra, eu falei até mesmo. Deus tira de nós o egoísmo e coloca em nós a bondade, a benevolência, ou seja, o desejo de ajudar e de prover o que é necessário para essas crianças. Ele prova o amor de seus professos seguidores, confiando-lhes a terna compaixão os entes desamparados. Se você está passando por um momento onde tem que auxiliar alguém, ajudar alguém, tomar conta de alguém, saiba que Deus está lhe provando. E o que é uma prova? Eu desenvolvo sistemas para a área de educação e tenho percebido que professores ensinam, instruem, passam os seus conteúdos e depois fazem provas para ver se os alunos aprenderam aquilo. Deus, da mesma forma, age conosco, semelhantemente. Ele nos ensina o seu amor, ele prova o seu amor para conosco, ele dá demonstrações claras de que nos ama, e então nos ensina a amar e pede que nós demonstremos que aprendemos a amar. Que abram o coração e o lar a essas crianças, aqueles que têm o amor de Deus. Convido você para ler do livro de Jó, capítulo 31. Logo no início do livro de Jó, Deus fala que Jó é um homem íntegro, reto, que o teme, que faz a sua vontade. Jó era uma pessoa que adorava continuamente a Deus, fazia cultos a Deus e pedia perdão por possíveis erros que seus filhos pudessem cometer. Mas em Jó, no capítulo 31, nós vemos Jó ali, não diria se defendendo, mas conversando com os seus amigos para que eles lembrassem as ações de Jó antes de ele ficar enfermo como estava. E nos versos 13 ao 19, você vai perceber que Jó guiava as viúvas, que Jó alimentava os órfãos, Jó dava atenção àqueles que necessitavam. Ele amava a Deus sobre todas as coisas e demonstrava o seu amor. Ele tirou um 10 na prova que Deus lhe fez. Continuando a leitura aqui, leia Jó 31 com a sua família. Há um vasto campo de prestatividade diante de todo aquele que deseje trabalhar pelo Mestre, e o Mestre é Jesus, cuidando dessas crianças e jovens que foram privados da cuidadosa guia dos pais e da subjugante influência de um lar cristão. Deus espera que nós que queremos trabalhar para Ele, servi-lo, adorando e ensinando outros, Deus espera que seus filhos tomem conta dessas crianças que são órfãos. Continuando a leitura, muitos dessas crianças, têm herdado maus traços de caráter. E, se deixados a crescer na ignorância, sem conhecer a Deus, sem receber instruções a respeito da palavra de Deus, se entregarão a associações que levam ao vício e ao crime. Essas crianças sem futuro necessitam ser postas em posição favorável para a formação de um caráter reto, a fim de que se tornem filhos de Deus. E por essa leitura nós podemos perceber que o amor de Deus constrange e transforma as pessoas. Onde o amor de Deus entra, Satanás sai. Crianças que não tinham futuro, que iriam se envolver com o vício e o crime, se tornam filhos de Deus, se receberem a atenção e a instrução
de que necessitam. Leia Jó 31 e cante do Novo Inário Adventista o hino Jesus Achou-me. Você vai perceber como é bom nos encontrarmos com Jesus, porque Ele muda toda a nossa vida. Vamos orar? Pai querido, nosso Deus, nosso Criador, nosso Redentor, nosso Salvador, Senhor da nossa vida. Obrigado por nos amar e por nos ensinar a amar. Que possamos dar atenção como Jó, a viúvas, a órfãos, auxiliando-os nas suas necessidades e instruindo-os, ensinando-os a respeito do teu amor, para que eles tenham um futuro glorioso ao teu lado. Em nome de Jesus. Amém. Continue acompanhando a leitura do livro Lar Adventista. Se inscreva no canal e sejamos a força da nação.